Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha nós estarmos juntos, hoje 3 de abril de 2024, para mais uma das nossas aulas desta feita, a aula de número 189 do CETAGB, com a temática de perguntas escatológicas. Sempre nós nos reunimos às quartas-feiras, salvo alguma exceção, e esse mês nós teremos uma exceção, esse mês me referindo a abril de 2024, nós teremos uma exceção. Uma das nossas aulas não será na quarta-feira, mas na quinta. Mas ainda assim, quero aqui apenas frisar que as nossas aulas elas são transmitidas, não é? Toda quarta-feira, às 22 horas, pelo Instagram CETAGB. E depois ela é disponibilizada também no nosso canal CETAGB no YouTube, porque nós temos vários irmãos que não possuem perfil no Instagram, e aí eles assistem, não é, a aula no dia seguinte através do canal no Facebook. Por isso essa informação aqui, uma vez que esta live fica gravada e depois também, como disse, será disponibilizada, né, para os irmãos ali no YouTube, então fica fácil. E desde já louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, aqueles que já estão conosco aqui ao vivo, né, nesta nossa aula de número 189, e aqueles que vão estar posteriormente assistindo. Lembrando que você pode, se você tem alguma dúvida, você pode deixar as suas dúvidas no comentário, porque a gente faz registro dessas dúvidas que são passadas aqui no comentário, e posteriormente essas dúvidas são respondidas nas lives que ainda se seguirão. Então todos terão a oportunidade, ou se tiverem dúvidas, né, tenham a oportunidade de deixar registrado. Tendo dúvida, é só fazer um comentário ali, com a dúvida que tem, e a gente vai oferecer a resposta. Em alguns casos eu mesmo respondo, outros casos o pastor Ciro, né, é quem responde, mas os irmãos certamente não ficarão sem resposta. O Bruno Melo, lá de Piripiri, no Piauí, está conosco. Deus abençoe, saudação aos irmãos assembleianos lá do Piauí. Sejam muito bem-vindos. Pastor Ciro, paz do Senhor, boa noite. Senhor Pastor Hércules, boa noite. Está chegando bem aí meu áudio? Maravilha, rapaz. Tranquilo. Uma benção. Vou até ajustar a câmera aqui, deixar ela mais próxima. Maravilha. Pois bem, eu estou vendo aqui os nossos irmãos já chegando para a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias. O vosso ministério em tudo seja engrandecido pelo Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 24, o versículo de número 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o texto do Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 24, versículo 13, e é um dos textos que nós teremos aqui para a nossa primeira questão da pauta de hoje. Pastor Ciro, as suas recomendações iniciais. Ao Jorge lá de Parnaíba está com a gente aqui. CETAGB vai a todo vapor lá. Deus abençoe os irmãos. Saudação aí ao pastor José. Bom, como o irmão falou de recomendações, eu quero recomendar a todos os irmãos que façam o nosso curso Perguntas Escatológicas, porque aí vocês vão ter uma visão ampla, né? Aí está esse curso, esse livro aí, por graça de Deus, é de minha modesta autoria, mas é o curso do CETAGB. Você fazendo o curso, que tem duração de 2 meses, é isso, pastor Edson? Isso aí. Em 2 meses você vai fazer um curso completo de escatologia, de uma forma didática, porque você tem aí 101 perguntas que são respondidas, que são as principais perguntas escatológicas que nós selecionamos e que estão numa ordem para você entender a sequência dos eventos escatológicos conforme o calendário que o próprio Deus, na sua palavra, estabeleceu, né? Porque Deus ele tem tudo determinado a partir do arrebatamento, que é um evento desencadeador. Então, você depois, fazendo esse curso, você vai querer se aprofundar, conhecer mais, porque a gente estuda escatologia há várias décadas, né? E a gente sempre está aprendendo. Agora, é preciso você começar certo, começar bem. Uma frase que eu costumo dizer que parece às vezes
que eu estou sendo um pouco presunçoso, que eu falo, eu sei pouco, mas eu aprendi certo. Ou seja, ao mesmo tempo que eu reconheço que ainda sei pouco, eu digo que eu aprendi certo. Por quê? Porque eu tive uma boa base, eu aprendi com pessoas que me orientaram e me deram uma boa estrutura para eu poder continuar crescendo. Então, esse nosso curso, modéstia à parte, esse curso do CETADB, vai ajudar você justamente a ter uma base pela qual, em cima da qual, né, você vai poder construir um conhecimento sólido aí, e não somente de escatologia, porque você sabe, quando você estuda escatologia, você, na verdade, estuda toda a Bíblia, porque não é por acaso que escatologia é a última matéria da teologia sistemática. É porque tudo desemboca lá. Então, quando você estuda escatologia, você tem que recorrer a várias outras matérias, soteriologia, pneumatologia, cristologia, tudo está relacionado com a escatologia. Então, é um grande engano que as pessoas têm, às vezes, de desprezarem a escatologia. Ah, eu não quero saber, o importante é que você é salvo. Se Jesus vem antes, depois, não importa. O importante é subir. Pois é, essa conduta minimalista muitas vezes impede a pessoa de conhecer melhor a palavra de Deus como um todo, não é? Maravilha, tá ótimo. Olha, tem uma irmã que perguntou se é online ou é presencial. O curso ele é feito todo online. Nós enviamos o livro, não é? O livro, deixa eu voltar aqui para poder mostrar para os irmãos. Ó. Esse aqui é o livro do curso. Esse aqui que eu estou na mão, na verdade, ele é da primeira edição. Esse livro, o pastor Círio já fez uma ampliação dele. Ele já está na segunda edição, que é o material que os irmãos que se inscrevem agora recebem. Não é? Ele é um livro de 266 páginas, com as 101 perguntas, deixa eu aproximar aqui, ó, 101 perguntas com as respectivas respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Além disso aqui, nós disponibilizamos também uma playlist no nosso canal no YouTube, onde nós temos as aulas, como essa que nós estamos fazendo aqui, nós temos outras que foram gravadas à época, quando iniciamos, né, esse projeto, e essas aulas são 50 aulas e são disponibilizadas para os irmãos através da playlist que nós mandamos para os alunos. Então o aluno recebe o acesso a essa playlist, o livro, estuda e ao final ainda recebe o certificado de conclusão do curso de perguntas escatológicas. Eu vou deixar aqui, ó, o telefone para você tirar um print da tela, tá joia? Você vai tirar o print, aí tem o telefone fixo e o da nossa secretaria. Os irmãos que estão perguntando aqui a respeito do curso, ao final da aula, da live, eu vou responder vocês, tá joia? E se vocês quiserem chamar no canal, né, aliás, no WhatsApp, esse número que está ali, tira o print, é o da secretaria. Aí pela manhã o pessoal vai estar dando atendimento e dar retorno para vocês. Amém? Maravilha, tá aí. Perguntas escatológicas, material escrito pelo pastor Ciro Sanches e Borges para este curso de escatologia que nós oferecemos através do CETAD, que pode ser feito de forma individual ou ainda você pode organizar uma turma, não é? Reunir os irmãos aí da igreja, montar, não é? Montar um núcleo para exatamente estar fazendo o curso de perguntas escatológicas, tá certo? Nós estaremos passando para os irmãos as informações depois para que vocês tenham condições de acessar o curso e estar aprendendo mais a respeito de Deus, da sua palavra, não é? E fazer isso aqui através do material que o pastor Ciro organizou para o CETAD do Ministério do Curso. Vamos lá, pastor Ciro, iniciar aqui a nossa pauta. Já foram 9 minutos, mais uma vez, nosso bem-vindo a todos vocês. Já vi que os pernambucanos deram um amém, os piauienses já estão desde o início, já vi que tem nossos irmãos ali também do Rio Grande do Norte, o Alisson está com a gente, o Alisson é funcionário do CETAD, está com a gente aí. Deus abençoe cada um de vocês. Mateus capítulo 24, versículo 13, café sem açúcar, não é? Mateus 24, 13 se refere ao arrebatamento da igreja, é a pergunta que o irmão faz. Se não for o caso, como explicar a tribulação em Mateus capítulo 24 e os versículos 15, depois do 21 até o 28? É a pergunta do nosso companheiro aqui. Manaus está ligado, Montenegro e Rondônia ligado. Todos vocês serão bem-vindos para a glória de Deus. Ceará, está aí o pastor Paulo Lima, é dos nossos.
Parnamirim, Rio Grande do Norte, ô Glória, Mossoró. Todos vocês sejam bem-vindos. Pastor Ciro, a oportunidade é sua para a resposta. Pastor Epson, é uma pergunta bem... É uma pergunta importante, né? E que envolve... Se desdobra, né? Ela se desdobra. Nos dá uma oportunidade de fazer um esclarecimento, é isso, o senhor permitir? Claro, vamos lá. Sobre Mateus 24, que é um dos textos escatológicos mais difíceis, né? A gente tem ouvido aí várias pessoas falando, e eu percebo que ou a pessoa ela vai por uma linha ou vai por outra, e, lamentavelmente, a pessoa às vezes opta por uma... Cortou o som, pastor Ciro. Cortou o seu áudio. O seu áudio está cortado. Estava sem áudio? Não, agora voltou. Eu não sei que coisa do mal é essa, viu? Porque a caixinha do meu fone está fechada, mas é só começar a live, conecta, eu desliguei o Bluetooth agora. Amém. Desliguei o dente azul, né? O senhor sabe que, o irmão sabe que Bluetooth significa dente azul. Dente azul, é isso aí. Não sei se vão conhecer essa história, mas eu não vou entrar agora nessa questão, você vai tomar tempo, mas Bluetooth é dente azul, né? Muito bem. Então, pastor Epson, como eu estava dizendo, nós temos uma oportunidade aí de fazer alguns esclarecimentos importantes sobre o sermão profético de Jesus, que é, inclusive, objeto do nosso curso aí. Boa parte das perguntas respondidas abrangem o sermão profético de Jesus, especialmente Mateus capítulos 24 e 25. Bom, a pergunta gira em torno de Mateus 24 e 13. O irmão pergunta se Mateus 24 e 13 se refere ao arrebatamento. A priori, o que nós podemos dizer? Que essa frase, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, em primeiro lugar, e eu vou explicar por quê, não se refere a um evento específico, e sim a necessidade de o salvo perseverar até o fim. Agora, perseverar até o fim aí, muita gente interpreta a Bíblia assim: bom, eu vou procurar o que o fim significa dentro do próprio sermão profético. Ah, lá o fim significa isso, então o fim aqui é a mesma coisa. Não, não é assim que funciona. Na Bíblia, você interpreta a Bíblia, você recorre a 7 tipos de contexto e você recorre também à coerência. Veja, a coerência. Não é porque dentro do sermão profético você tem um tipo de fim que qualquer outro que aparecer vai ser o mesmo. Não, você tem que analisar a construção frasal, o momento em que isso é dito. Então, o que eu vou defender aqui, e eu vou explicar, é que esse fim aí não quer dizer a consumação de todas as coisas, nem tampouco a vinda de Jesus. Esse fim aí, perseverar até o fim, é uma palavra para o crente permanecer fiel até o momento final. Pode ser a sua morte, pode ser o momento do arrebatamento da igreja. É perseverar, a necessidade da perseverança. Porque para nós não vale aquele bordão, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós temos que manter a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. Como diz lá em Hebreus capítulo 3, enquanto se diz hoje, né, nós temos que exortarmos-nos uns aos outros. Então nós temos que estar sempre atentos e alerta. Bom, deixa eu fazer algumas explicações aqui importantes sobre Mateus 24. Em primeiro lugar, Mateus 24 não se refere diretamente ao arrebatamento da igreja. Você não vai encontrar uma menção direta ao arrebatamento da igreja. Mas nós entendemos que Mateus 24, em algumas partes, se refere ao arrebatamento de modo indireto, na medida em que você tem ali a referência à doutrina da iminência, você tem ali também a questão da vigilância, já que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, tudo isso, claro, de maneira indireta, diz respeito ao arrebatamento. Mas o arrebatamento
propriamente dito, de maneira clara, específica, você não vai encontrar em Mateus 24. Agora, algumas chaves importantes para entender Mateus 24 e entender também esse versículo 14. E toda a pergunta que o irmão faz, porque ele diz que se Mateus 24:13 não se refere ao arrebatamento, como explicar a tribulação mencionada em Mateus 24:15 e versículos 21 a 28? Então veja, algumas chaves importantes. A primeira, o versículo 3. Porque é no versículo 3 que, vamos dizer assim, o sermão, ele começa de fato. Porque ali Jesus é provocado pelos discípulos mais próximos a falar sobre os acontecimentos finais, sobre os sinais dos tempos e também sobre a própria grande tribulação. Então veja, no versículo 3 você tem uma pergunta tripartida. Alguns intérpretes já estão dizendo que não é tripartida, é bipartida, porque nós devemos unir as partes. Eu não vejo dessa forma. Para mim, continua sendo tripartida. Muito claro isso, porque os discípulos disseram: Senhor, quando serão essas coisas? Porque Jesus tinha ali apontado, Jesus estava mostrando o templo e os edifícios ali à sua volta e dito que não ficaria pedra sobre pedra. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, quando serão essas coisas? Referentes ao templo. Agora note, e que sinal? Olha como são duas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ora, quer dizer que a vinda de Jesus e o fim do mundo é a mesma coisa? São o mesmo evento? Não. São momentos diferentes. Então, primeira coisa que nós devemos entender é isso. Muita gente também tem dito, eu tenho acompanhado aí algumas lives, alguns podcasts e tal, até dos nossos irmãos que são pré-tribulacionistas, e eles dizem: olha, os discípulos perguntaram, na verdade, sobre a vinda do Senhor, e alguém dirá: olha, eles não sabiam nada sobre o arrebatamento, então aquilo, na verdade, só pode ser sobre a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Mas o que eu poderia dizer também é o seguinte: os discípulos sabiam, de maneira pormenorizada, nada até sobre a própria segunda vinda como um todo. Porque Jesus, até então, não tinha falado nada a esse respeito. Jesus tinha apresentado algumas parábolas e tal, mas de maneira objetiva, ele não tinha falado sobre a sua vinda, a sua volta. Ele só vai falar sobre isso 1 ou 2 dias depois, quando ele, lá em João capítulo 14, ali é posterior a Mateus 24, ali Jesus já estava bem próximo da sua morte, e ele então, ele fala lá que virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ali Jesus fala claramente que ele voltaria. Agora, irmão Ciro, eu não entendi. Se Jesus não tinha falado sobre a sua vinda, por que os discípulos então perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? É aí que nós temos que interpretar o sentido dessa palavra vinda aí. Porque vinda aí no grego é parousia. Parousia é uma palavra que indica presença. Mais precisamente uma presença vitoriosa, como de um grande rei montado no seu cavalo branco, chegando para triunfar, para ser vitorioso. Porque os discípulos, eles acreditavam que Jesus resolveria tudo ali. Ele não precisaria passar pela morte, ressuscitar. Eles achavam já que Jesus viria para resolver tudo. E quando Jesus começa a falar algo que não estava de acordo com aquilo que eles pensavam, tanto que depois que Jesus ressuscita, eles ainda tinham essa dúvida: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Está lá em Atos. E Jesus falou que não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas eles estavam preocupados com respeito à restauração de Israel. Eles queriam saber quando Israel seria liberto do domínio romano, do domínio estrangeiro. Então, quando eles fazem essa pergunta: Senhor,
que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, que sinal haverá de que tu vais triunfar, tu vais se manifestar como aquele grande campeão que nós estamos esperando? Aí Jesus, então, começa a responder. Então, essa é uma dica. Uma outra dica importante, outra chave, o versículo 9, porque eu tenho visto irmãos dizendo, olha, esse capítulo 24 ele é só para Israel. Não tem nada que ver com a igreja não está aqui, a igreja não faz parte, esquece isso aqui é tudo para Israel. Eu também vou discordar dessa posição. Por quê? Porque os discípulos, eles eram israelitas, mas eles também formavam parte da igreja nascente. Jesus iniciou a igreja com aqueles discípulos. Então, nós temos que entender que Jesus começa a responder tendo em mente ali o pensamento deles, o anseio que eles tinham com respeito à nação, à restauração da nação de Israel, mas também Jesus leva em consideração que eles eram parte da igreja nascente. E aí você vê no versículo 9, olha que interessante. O Senhor Jesus, ele diz, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ora, quem que sofre por causa do nome de Jesus? São os judeus? Claro que não. É a igreja. São os cristãos. Então é evidente que isso aqui que Jesus fala, também nós temos que entender que diz respeito à igreja, aos cristãos. Porque são os cristãos que ao longo do tempo vêm sofrendo por causa do nome do Senhor. Bom, o primeiro bloco que você tem aqui, os versículos 4 a 14, muitos pré-tribulacionistas têm dito que essa parte alude à primeira parte do período tribulacional, e eles fazem uma correlação por causa dos sinais semelhantes com os 4 cavaleiros lá do Apocalipse, que representam ali o anticristo, né? E a guerra, e a fome, e a morte. E aí muitos fazem uma associação, ninguém menos que Dwight Pentecost, que foi, né, um grande teólogo e que deixou um grande legado, uma grande obra, um manual de escatologia. Ele defende essa ideia, e vários outros teólogos. Eu também discordo um pouco disso, não somente eu, né, eu estou falando, parece que eu tenho um posicionamento particular, não, nós estamos falando aqui de uma escatologia que a Assembleia de Deus tem como consolidada, até que se prova o contrário, mestre Antônio Gilberto, Stanley Horton, tem essa mesma posição, que é a seguinte, os versículos 4 a 14, na verdade, apresentam um panorama da história desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Eu não vejo como algo assim coerente você relacionar isso com os selos lá do Apocalipse e já dizer que isso se refere à primeira metade do período tribulacional. Isso faria com que todo o capítulo 24 de Mateus estivesse relacionado com o período tribulacional. Eu penso que não é isso que nós vemos ali. Não há indicações precisas para você afirmar que o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 4, refere-se ao período tribulacional. Não. O que eu vejo ali é um panorama da história desde o primeiro século até o início do calendário profético. Aí sim. Por quê? Todos os sinais que Jesus menciona ali estão acontecendo. E eles acontecem de maneira gradual, cada vez de maneira mais acentuada. Daí Jesus usar o termo Odin, que é dores, no sentido de dores de parto. E ele fala ali do princípio de dores. Dores que vão de maneira gradual, de maneira gradativa, se intensificando até que chegue o momento culminante. O momento em que a mulher está para dar à luz. Então veja, só para citar rapidamente, olha aqui. O versículo 4, Jesus diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus começa a responder a pergunta. Ou seja, aí ele vai para o versículo 5, nós vamos para o versículo 5, ele diz, muitos virão meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e se enganarão a muitos. Ora,
E isso tem ocorrido ao longo da história. Ao longo da história têm surgido falsos cristos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. E isso está acontecendo ao longo da história, cada vez de modo mais intenso. Versículo 7. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Também isso está acontecendo ao longo da história. Versículo 8. Todas estas coisas são princípios de dores. Ou seja, cada vez isso vai se intensificando, apontando que o fim se aproxima, mas ainda não podemos ser dogmáticos quanto ao tempo. Os irmãos que viveram no primeiro século achavam que Jesus ia voltar. Os irmãos que viveram agora, durante a Primeira Guerra Mundial, achavam que Jesus ia voltar e tal. O fato é que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, mas esses sinais apontam para o fim. Por isso que eles acontecem desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Aí você vai para o versículo 9, olha aqui como eu já falei, isso aqui conecta as palavras de Jesus com a igreja, com os cristãos. Por quê? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os judeus não são odiados por causa de Jesus. Os judeus são odiados por outros motivos. Agora, quem é odiado por causa do nome de Jesus são os cristãos. Então, isso aqui está relacionado com a igreja. Nós não podemos ignorar esse versículo aqui, porque muitos acabam ignorando esse versículo. O versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E isso também está acontecendo ao longo da história. Claro que vai se intensificar na medida que o fim se aproxima. Mas isso aqui tem acontecido ao longo da história. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Também tem acontecido ao longo da história. Nada disso aqui é pós-arrebatamento. Muitos estão defendendo que isso aqui é pós-arrebatamento. Não. Nada disso aqui é pós-arrebatamento. Tem surgido falsos profetas e tem enganado a muitos ao longo da história. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também isso aqui está acontecendo e está se intensificando cada vez mais. Aí vem o versículo 13. Olha que interessante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu pergunto, que fim é este? Nós já podemos afirmar. Considerando que isso que falamos até agora diz respeito a todo o período, desde o primeiro século até o início do calendário profético, propriamente dito, que é o arrebatamento que vai desencadear esse plano de Deus escatológico, considerando tudo isso, esse perseverar até o fim aqui, irmãos, é a perseverança do salvo durante a sua vida. Isso aqui tem uma correlação com Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que diz Apocalipse 2:10? É isso aí. Diz respeito à perseverança do salvo, não que ele tenha que morrer de maneira como um mártir, não é? Necessariamente. Mas se for preciso dar a sua vida pela causa do evangelho, ele tem que estar pronto para isso. Mas o mais importante aqui é ser fiel, é perseverar até o fim. Então, eu respondo que esse perseverar até o fim é ser perseverante até a morte, é ser perseverante até o dia do arrebatamento, é esse o sentido. Só que a pergunta do nosso irmão é mais ampla. Eu já vou concluir, pastor Alex, só para... Pode seguir. Não, o negócio é isso aí, tem que ser esclarecedor. Só para a gente deixar claro aqui o seguinte. Então, o irmão menciona os versículos a partir do 15, que aí você começa a perceber que o sermão toma um outro rumo. Porque Jesus começa a ser específico. Quando ele começa a responder a pergunta, você não tem como dizer que aquilo ali se refere ao período tribulacional, porque ele não faz a correlação com o período tribulacional. Ele não fala que isso aqui diz respeito e coloca alguma informação que de fato seja clara com respeito ao período tribulacional. Agora, a partir do versículo 15, sim. Depois que parece que aí Mateus 24, o versículo 14,
esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Aí ele faz, na verdade, uma pequena conclusão parcial, né? Ele conclui aí uma parte, um primeiro bloco, não é? de afirmações. Ele conclui dizendo o seguinte: olha, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, vai continuar sendo pregado e vai ser até o fim. Só que aqui o fim, claramente, é o fim, não é o mesmo fim do versículo 13, né? Aqui já é um fim no sentido de consumação de todas as coisas. Aí sim, o evangelho tem que continuar sendo pregado, e isso vai acontecer até após o arrebatamento, porque continuará sendo pregado o evangelho no período tribulacional, no milênio vai ter pregação, e eu creio que é só no milênio, de fato, que o evangelho vai atingir todo mundo, não é hoje, porque também há aqueles que querem condicionar o arrebatamento da igreja à evangelização mundial, e isso também não tem fundamento, né? Porque o arrebatamento ele é iminente, então não está condicionado à pregação global. Mas os versículos 15 a 31, nós temos uma referência aqui, claramente, aí sim, a segunda metade do período tribulacional, porque Jesus acrescenta uma referência profética. Ele diz o quê? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem ele entenda. Aí Jesus, ele se refere a Daniel 9, 24 a 27. E o abominável da desolação ali está relacionado justamente à metade da última semana, quando o anticristo ele vai romper aquele acordo que ele fará com muitos, inclusive com Israel. Então aí está claro que Jesus começa a falar não somente sobre o período tribulacional, mas ele vai já para a parte final desse período, para a segunda metade, e já caminhando para a conclusão. Aí vem o versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, começa aqui uma referência específica ao que ocorrerá lá em Jerusalém, na Terra Santa. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Uma questão relacionada a isso aí. Exatamente. Mas eu não vou me deter aqui. Então, ai das grávidas, porque elas vão ter que fugir. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Versículo 21. Agora veja, porque haverá então grande aflição. Olha como o texto agora é claro. Claramente uma referência à fase final do período tribulacional. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Ou seja, Deus não vai acrescentar mais nada ao que já determinou. O período tribulacional já está determinado. Então Deus não vai acrescentar mais nada. Não é que ele vai diminuir o tempo que ele já determinou. Não, é que ele já determinou, e se esse tempo já não tivesse sido previamente abreviado, ninguém se salvaria. Então Deus é sábio. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo. Agora veja como isso aqui está dentro de um momento específico. Quando Jesus fala que surgirão falsos cristos, a priori, é ao longo da história. Aqui, ele já está falando de um momento específico em que vão surgir falsos cristos dentro do período tribulacional. Versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Agora é uma referência ao período específico. Aí 25. Eis que vos tenho predito. 26. Porque se vos diferem, eis que ele está no deserto, não saiais. 27. Assim como o relâmpago sai do oriente e tal, assim se mostra o ocidente, assim será vindo o filho do homem. 28. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas. As águias. 29. E logo depois, agora veja, olha como Jesus está sendo específico. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Versículo 30. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então, aqui você tem claramente uma referência à descida de Jesus à terra em poder e grande glória. Aqui, então, não tem nada a ver com o arrebatamento. A dificuldade de entender-se o sermão profético é que ele não apresenta necessariamente uma ordem cronológica.
Muitos têm insistido nessa ordem sequencial, mas você percebe que o Senhor Jesus não se preocupa com isso, a não ser a partir do versículo 15, quando ele coloca dados proféticos, cita Daniel, aí sim você tem como fazer uma correlação com o período tribulacional. Só que antes, quando ele começa a falar, aí não. Quando ele começa a falar, no versículo 4, ele diz: cautelai-vos que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, guerras e rumores de guerras, se levantar a nação. Isso tudo são sinais que estão acontecendo desde o primeiro século e vão se intensificar. Quando começar o período tribulacional, claro, vão continuar acontecendo isso. A Bíblia diz que vai ter terremoto, a Bíblia diz que vai ter guerras, tudo isso vai acontecer. Porque esses sinais não são sinais específicos sobre o arrebatamento. Porque quando estudamos sobre o arrebatamento, a doutrina da iminência, um dos pontos da doutrina da iminência é a desnecessidade de sinais. Desnecessidade por quê? Não quer dizer que não haja sinais. Os sinais existem, mas eles não são necessários para que Jesus venha. Claro, o arrebatamento está ligado ao plano escatológico, ele é o evento desencadeador. Então, os sinais acabam apontando para o próprio arrebatamento. Mas o arrebatamento não se conecta com os sinais justamente porque nós temos que estar prontos para a chegada do Senhor a qualquer momento. Ele pode vir, como Jesus falou, numa hora em que não pensais. Nós temos que estar prontos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Ou seja, a iminência. Nós temos que estar prontos para isso. Então, pastor Hermes, não sei se deu para entender, esse assunto eu reconheço que ele é difícil, mas, de maneira geral, em resumo, eu diria que Mateus 24:13 não se refere ao arrebatamento, né? O irmão pergunta, Mateus 24:13 se refere ao arrebatamento? Eu digo não. Por quê? Perseverar até o fim aqui é como nós sempre pregamos. Há muita gente hoje em dia querendo reinventar na roda e dizer, você sempre ouviu o pastor Antônio Gilberto pregando isso e tal, e Eurico Bergsten, e Stanley Horton, e outros assembleianos falando, mas não tem nada que ver. Esse perseverar até o fim aqui não tem nada que ver com perseverança, de a pessoa salva e tem que perseverar na fé. Não, isso aqui diz respeito ao tempo do fim. Não, isso aqui diz respeito à nossa perseverança como salvos. Nós temos que nos manter fiéis até o fim, até o momento da nossa morte ou até o momento do arrebatamento da igreja. É o que diz lá em Apocalipse 2, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que tendes, retende-o até que eu volte. É para você ser fiel até o fim. É o que diz a palavra. Da mesma forma, isso aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O salvo em Cristo tem que perseverar até o fim. Então, Mateus 24:13 não se refere ao arrebatamento. Mas o irmão pergunta, se não for o caso, como explicar a tribulação? A tribulação ali, Jesus está falando especificamente com respeito ao que vai acontecer em Israel. Por quê? Porque os discípulos eram israelitas e eles tinham anseios com respeito ao futuro de Israel. Então, Jesus ali responde. É difícil entender porque os discípulos estavam iniciando a igreja, eles eram a igreja nascente, por isso que Jesus falou, vós sofrereis perseguições por causa do meu nome. Então, Jesus atrela isso à igreja, porque a igreja tem sido perseguida ao longo dos tempos. Mas depois, quando ele cita a profecia de Daniel, aquela profecia de Daniel, ela é exclusiva para Israel, porque Gabriel disse para Daniel que aquela profecia das 70 semanas diziam respeito ao seu povo, o povo de Daniel, que é o povo de Israel, e a santa cidade, que é Jerusalém. Então, Jesus, a partir do versículo 15, ele está falando, claro, de uma maneira específica sobre a fase final do período tribulacional. Maravilha, meu pastor, é esclarecedor, é dessa forma mesmo que a gente pretende. E outra, se alguém está desejando se aprofundar ainda mais nas questões escatológicas, nós voltamos aqui a insistir com os irmãos que você pode
adquirir o curso Perguntas Escatológicas. Eu vou deixar aqui, ó, tá aqui. Eu deixei fixado aqui agora no comentário o meu WhatsApp pessoal, porque você pode me chamar assim que acabar a aula, você pode chamar no WhatsApp, fica mais fácil, porque a gente consegue compartilhar os vídeos e os links dos cursos, não é? Ali no WhatsApp, e aqui no Instagram a gente não consegue fazer isso. Então aqui, ó, tem o nosso contato também, você pode acessar o site, vai chamar, o site também tem ali o link para chamar para o WhatsApp, enfim, você vai conseguir adquirir o curso e buscar profundidade neste tema da escatologia, ainda que aqui, porque aqui nós temos, né, procurado administrar o tempo para fazermos a aula em 1 hora, nós não temos condições de detalhar, né, pormenorizar cada item durante o tempo da nossa aula aqui, né? Muito bem. Essa questão aqui agora, meu pastor, ela é bastante importante também, que é uma dúvida que os irmãos sempre têm. Israel será totalmente salvo? Então, Romanos 11:26 diz: todo Israel será salvo, né? Mas nós temos que entender isso dentro do contexto. O contexto que nós falamos é o contexto imediato, mas é o contexto geral, ou seja, a analogia geral da Bíblia, é o contexto no sentido amplo. E toda a Bíblia deve ser considerada para nós respondermos uma pergunta dessa. Então, a priori, eu creio que é importante distinguir entre a salvação individual de um israelita e a restauração nacional de Israel, que são coisas que as pessoas confundem. No que tange a salvação individual, a salvação de um israelita, ou de um judeu, ou de um israelense, como é chamado hoje, se bem que o termo israelense é um pouco mais amplo, né? Mas falando de um judeu, de fato, veja, a salvação de um judeu hoje, ela ocorre da mesma forma que a salvação de um gentil. Não há diferença nenhuma. Deus derrubou a parede da separação. Está claro isso na Bíblia. Então, não é porque o camarada é judeu que ele está salvo. Alguém está garantido. Está garantido. Não, ele é judeu. O judeu, a salvação vem dos judeus. Então, os judeus estão salvos. Não, não é isso. Então, uma coisa é a salvação individual que qualquer pessoa, seja judeu, seja gentil, tem que crer em Jesus, tem que se arrepender para ser salvo. Só que, paralelamente, a Bíblia menciona que Deus, ele tem uma aliança perpétua com Israel, a aliança abraâmica, que foi repetida com subalianças, como a subaliança davídica. Você tem aquela subaliança também lá, que é mencionada em Jeremias, que são alianças perpétuas. São alianças que Deus vai cumprir, são incondicionais. Deus vai cumprir. E está previsto o quê? A restauração de Israel, o Israel étnico, o Israel como povo de Deus, a sua restauração completa está prevista. Israel foi restabelecido como nação, né? Desde 1948 você tem o Estado de Israel. Se bem que esse não é ainda o cumprimento conforme a Bíblia. É bom fazer esse esclarecimento, porque muita gente já diz que o cumprimento já se... Não, porque a terra prometida pela promessa bíblica vai do Egito até o Iraque atuais. Então é um pedaço de terra muito maior do que o que Israel ocupa hoje. Israel nunca ocupou a terra prometida conforme Deus estabeleceu. Só vai ocupar no milênio. Só que o que acontece hoje já é uma amostra de que Deus vai cumprir na sua totalidade o que ele prometeu. Esses movimentos que estão acontecendo, claro, já são parte do cumprimento profético, mas não é o cumprimento cabal. Porque quando você lê Ezequiel capítulo 36, capítulo 37, você vê que Deus vai restabelecer plenamente a nação de Israel no sentido espiritual também. O exército se formou lá no Vale dos Ossos Secos. Você vê que no final o espírito é soprado sobre eles. Então isso fala da restauração espiritual de Israel. Então um dia vai acontecer ali
já para o fim do período tribulacional, já chegando o momento de Jesus voltar para instaurar o milênio, vai haver uma conversão nacional. Israel vai se voltar como nação, porque hoje, Israel, como nação, você tem ateus, você tem agnósticos, né? Você não tem a nação toda voltada para o Senhor. Então, um dia isso vai acontecer. Então, esse todo Israel será salvo, o que significa? Significa que todo Israel, como nação, que vai ser restaurada por Deus, vai se voltar para o Senhor. Só que esse todo Israel que vai se voltar para o Senhor, quando você lê Apocalipse capítulo 12, está claro ali que é um remanescente. O que é o remanescente? São sobreviventes de uma grande perseguição perpetrada por Satanás, por meio dos seus prepostos, o anticristo e o falso profeta, no período tribulacional. Essa grande perseguição vai fazer com que, claro, muitos vão ser mortos, e dentre esses que vão ser mortos, claro, muitos vão morrer salvos, porque terão entregado a sua vida a Jesus, terão se convertido ao Evangelho e vão ser salvos. Não porque são judeus, mas porque terão se arrependido. E quando isso estiver já ali no fim, na culminância, realmente, já no momento próximo de Jesus voltar, ali sim haverá uma conversão nacional. O Senhor derramará sobre eles, como está lá em Zacarias 12, o espírito de oração e súplicas. Vai haver uma conversão nacional. E ali vai se cumprir, de fato, todo Israel será salvo. Porque esse remanescente Israel, esse remanescente israelita, vai ingressar no milênio, vai se multiplicar no milênio, vai aumentar, vai formar uma grande nação, e essa grande nação, o Israel étnico, vai, ali é o cumprimento pleno dessa profecia, todo Israel será salvo. Não quer dizer que todo israelita, por ser israelita, por ser judeu, já está garantido, já está salvo, não precisa nem receber Jesus como Salvador, etc. Não, não é esse o sentido. Então, eu creio que deu para esclarecer aí mais ou menos, né, pastor? Com certeza. O que diz esse versículo, todo Israel será salvo, né? Muito bem. Todos os que aceitarem Jesus, com certeza, serão salvos. E vamos lá. Pastor, mais uma questão para hoje, daí nós vamos encerrar. O Espírito Santo de Deus se afastará daqueles que forem obrigados a colocar a marca da besta? Então, é importante fazer um esclarecimento aqui, né? Aqueles forem obrigados. O que fica claro quando nós vemos Apocalipse é que aquele que aceitar o sinal da besta vai estar conscientemente, seja por sedução, ou seja porque foi obrigado, como o irmão coloca aí, mas essa pessoa ela vai conscientemente, a pessoa vai estar negando o Senhor Jesus. Porque hoje, por exemplo, vamos citar aí o caso do terrorismo, do Estado Islâmico. Se o camarada vem, coloca uma arma na sua cabeça, ou ameaça cortar seu pescoço, e diz, olha, se você negar Jesus, se você disser que Jesus não é o seu Deus, e você se converter à nossa religião, você não será morto. A pessoa pode, por medo de morrer, aceitar essa condição, mas ela vai estar negando o Senhor. Ela vai estar negando o Senhor. Então, veja, é uma situação que alguém poderá dizer, não, mas a pessoa para poupar a própria vida, pois é, mas a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é ser fiel até a morte, né? Se for necessário morrer, você dá a sua vida, mas você não nega o Senhor de maneira nenhuma. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, onde eu quero chegar com isso? Quem aceitar o sinal da besta
quem colocar, aceitar essa marca da besta, esse sinal que será dado para marcar os adoradores conscientes da besta, ou seja, não é um sinal para tornar a pessoa um adorador da besta. Isso é importante explicar. É um sinal para quem admite ser adorador da besta. Ou seja, eu sou adorador da besta, pode me marcar. A pessoa aceita. É mediante sedução ou pode ser mediante uma ameaça. Olha, você aceita, senão você vai morrer. Por isso que a Bíblia diz que muitos vão morrer. O anticristo fará guerra aos santos. Por que ele vai fazer guerra aos santos? Porque haverá salvos aqui na terra, pessoas que vão se salvar dentro do próprio período e que não vão aceitar adorar a besta. Porque o sinal nada mais é do que a marca do adorador da besta. Não é um sinal para tornar a pessoa adoradora. A pessoa já terá aceitado essa condição e por isso ela vai receber o sinal. Porque ela vai aceitar. Então isso é importante. Quer por sedução, quer por ameaça, a pessoa saberá que estará concordando em adorar o anticristo. Então o sinal da besta será aceito de modo consciente. Nesse caso, claro está que o Espírito Santo, né, ele se afastará dessa pessoa, porque ele vai se afastar. Nenhum adorador da besta, porque vai ser um adorador consciente, poderá, na verdade, ser habitado pelo Espírito Santo. Não poderá ser habitado pelo Espírito Santo. Então é por isso que receber o sinal da besta nesse contexto significa, claro, a pessoa recusar a obra da salvação, recusar que Jesus é Deus, recusar que ele é o único Salvador, e a pessoa vai ter por mais preciosa a sua própria vida. A pessoa vai preferir viver, mesmo sendo adoradora do anticristo, a morrer pela causa do evangelho. Agora, aqueles que forem fiéis, eles vão morrer pela causa do evangelho, vão ser mortos, vão ser degolados. A Bíblia diz lá, Apocalipse capítulo 20, eles vão ressuscitar no fim do período tribulacional como mártires, triunfantes, e vão reinar com o Senhor. Por quê? Porque eles não terão tido por preciosas as suas próprias vidas, eles vão morrer pela causa do evangelho. Maravilha. Olha, o caminho é estreito. E a porta também. É a lição da EBD da próxima semana. É verdade. É isso aí. É isso aí. Meu pastor, nós vamos ter um tempinho ainda para mais umazinha, então vamos lá. Ai das grávidas. Ai das grávidas. Mateus 24, 19 não se refere ao arrebatamento? Por que a referência ai das grávidas? Parece que essa pergunta foi feita pelo mesmo irmão, né? Porque parecia... Foi. Então, Mateus 24 e 13 não se refere ao arrebatamento, e Mateus 24 e 19 também não. Eu creio que eu já, na exposição que eu fiz, acabou abarcando isso aí. Por quê? Porque está claro ali na leitura que está dentro do contexto da grande tribulação, quando Jesus falou ali que sob o abominável da desolação e haverá grande aflição, ele diz lá no versículo 21, né? Então ele está falando já do que vai acontecer no período tribulacional. O que acontece é que Jerusalém estará cercada pelos inimigos. O anticristo vai estar marchando contra Israel para destruir, vai estar ali havendo muitas ações contra o povo de Israel. E claro, Jesus aqui ele diz, usando a linguagem que as pessoas do primeiro século, que a gente tem que entender sempre isso. A Bíblia, ela primeiro precisava ser entendida pelos destinatários originais, para depois ser entendidas por aqueles que estão mais distantes, né? Então, os destinatários originais, eles entenderiam facilmente essa linguagem. Aí das grávidas, por quê? As grávidas, pela sua condição, e os idosos também, por exemplo, têm dificuldade de, numa guerra, fugir, escapar, ter agilidade na fuga, ter mobilidade e tal para se esconder.
Então, ai das grávidas, é esse o sentido, não tem nada a ver com o arrebatamento, porque muita gente às vezes extrai esse versículo do contexto e começa a dizer, ai das grávidas, porque o que vai acontecer? No arrebatamento a criancinha vai ser arrancada do ventre da mãe e tal. Então, muitos entram por esse caminho, mas não é o que o texto diz. O texto não tem nada a ver com o arrebatamento. Isso aí está ligado, claro, aconteceu também no ano 70, porque no ano 70, como eu já falei, foi uma amostra do que vai acontecer no período tribulacional, porque há profecias que são de dupla referência. O que significa isso? Dupla referência é que há cumprimentos parciais, né? Como uma amostra do que vai acontecer de maneira cabal. Então, por exemplo, quando Daniel fala do abominável da desolação, isso teve um cumprimento parcial no período intertestamentário, com Antíoco Epifânio, quando ele profanou o templo, ele sacrificou o porco no templo, ele introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo, ele profanou o templo. Só que Jesus, ele deixa claro que aquilo não foi o cumprimento final. Ele disse, olha, quem lê entenda. Ali o autor registra, né? Quem lê entenda, porque Jesus está, na verdade, relacionando isso com o futuro escatológico. Em outras palavras, olha, o que aconteceu lá no período intertestamentário foi uma amostra, mas não é o cumprimento final. Da mesma forma, esse ai das grávidas teve um cumprimento também não cabal, conclusivo, no ano 70, quando Jerusalém foi invadida. Ali também, claro, que as grávidas tiveram dificuldades, as que amamentam, como diz aqui, não somente as grávidas, né, mas também as que amamentam. E Lucas fala também de outras dificuldades e tal. Por quê? Isso aconteceu no ano 70. E o escritor sagrado, é claro, como ele se dirige ao destinatário do primeiro século, não teria sentido ele citar elementos que nós conhecemos hoje. Então ele cita os elementos daquela época, como se fosse uma invasão por meio de cavalos e tal, e o armamento da época, e como era a guerra naquela época. Hoje, claro, a guerra vai ser de maneira diferente. Jerusalém vai ser cercada como? Não vai ser a cavalo, não vai ter outro tipo de armamento pesado e tal, mas vai se cumprir, né? Ali quando Jesus diz, então, onde estiverem os abutres ali, né? Os abutres vão se juntar ali, onde estiver a vítima, né? Se juntarão, tal, porque as pessoas vêm de longe, né? Quando os abutres estão ali rodeando uma vítima, um animal morto. Então, isso que vai acontecer, porque o foco ali do cumprimento profético vai ser em Jerusalém, porque Jesus vai descer lá, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E é isso, pastor Hermes. Eu vou parando por aqui. Eu vou começar devagar aqui sobre outros temas relacionados, né? Essa questão das grávidas, agora, recentemente, nós tivemos um irmão que fez uma pergunta a respeito desse tema. Sim. Eu havia respondido ao irmão, mas ele não ficou satisfeito. Aí eu passei para que o irmão pudesse também responder. Encaminhei a sua resposta para o companheiro que fez a pergunta, mas ele ainda assim não ficou satisfeito, né? As pessoas continuam achando firmemente que o ai das grávidas é porque a barriga delas vai se romper para que os nenês possam sair e usufruírem da salvação ali por meio do arrebatamento, quando está muito claro, pelo que você já explicou novamente aqui, que não é isso, né? Que não é isso. O texto não diz isso, né? Então, não adianta querer forçar a Bíblia dizer o que ela não diz, né? De fato. E tem pessoas que têm um pensamento firme no negócio e o cara não está disposto a mudar. Aí se não está disposto a mudar, não há argumento que vai convencer, né? Mas, enfim. As suas considerações finais, pastor, nós vamos encerrar nossa aula de hoje, mas quarta-feira próxima nós retornaremos online a partir das 22 horas no Instagram CETADB. Lembrando que esta aula fica gravada aqui no Instagram e também
não é? E também nós vamos liberar ela amanhã no nosso canal no YouTube, CETADB. Então, porque nós temos vários irmãos, várias pessoas que não têm perfil no Instagram e eles ficam na expectativa da aula ser liberada lá no YouTube para que eles possam assistir, ainda que lá não será ao vivo, não online, mas todos têm a oportunidade de aprender. E esse é o nosso negócio aqui, é o ensino bíblico, teológico, pentecostal. Pastor Ciro, com a palavra, suas considerações finais. Eu quero apenas agradecer, né, pelo privilégio de poder participar de mais esta aula e, mais uma vez, lembrando os irmãos do nosso curso, que o pastor Arco também já falou aí. Você quer se aprofundar, faça o curso Perguntas Escatológicas. Eu tenho certeza que você vai ter aí o seu horizonte, né, expandido. Você vai aprender a aprender, né? Porque isso é importante. Às vezes a pessoa ela estuda muito, mas como ela não tem ali uma diretriz clara ou diretrizes claras para estudar, ela acaba não retendo muita coisa. Então, talvez o principal auxílio que você vai obter ao fazer esse curso é este. A partir daí, tudo que você ler, você vai filtrar de acordo com essa base e você vai poder crescer muito mais em conhecimento e tornar-se até um especialista, né, em escatologia. Então, agradeço, pastor Arcos, pelo privilégio e quero aí rogar a Deus as orações por todos os nossos alunos, professores do nosso CETADB, para que Deus possa abençoar a todos, a nossa equipe aí em Apucarana, o senhor, a nossa vice-diretora também, né? Nossa irmã Eliane e todos aqueles que fazem parte da família CETADB. Que Deus abençoe a todos, cumulando-os de bênçãos. Maravilha. O Thiago Godoy diz que quer fazer o curso, eu vou chamar você no Instagram aqui, mas eu percebo que às vezes os irmãos falam aqui que querem fazer o curso, eu mando mensagem lá no Instagram, eu não sei se o Instagram não entrega a mensagem para o pessoal, eu acabo não tendo retorno. Então eu vou pedir aos irmãos, está fixado aqui o meu WhatsApp pessoal, você pode me chamar, manda um oi que eu vou lhe responder com certeza. Se eu não der conta de responder ainda hoje, Tiago, amanhã, pela manhã, com certeza. Mas me chama aqui no WhatsApp, dá um oi ali, e amanhã ou ainda hoje eu te dou já a orientação a respeito do curso de pergunta escatológica, a respeito dos trabalhos, não é? Dos trabalhos que nós temos, o CETADB, enfim, nós queremos de alguma maneira contribuir para a formação teológica e educacional dos nossos irmãos e temos cumprido essa missão já por 14 anos através do CETADB. E eu já há praticamente 25 anos através de outras escolas que trabalhei, mas aqui nós estamos já fazendo isso há 14 anos. São mais de 60 mil alunos formados através do CETADB e, obviamente, que falta você que está aqui nos assistindo e que ainda não teve essa oportunidade. Pastor Ciro, Deus abençoe. Não é? Eu, envolvido com tanta coisa aqui, eu acabei não me recordando do aniversário da irmã Luciana no dia 30, só fui ver no dia 31. O meu sogro voltou a ser hospitalizado, ele estava hospitalizado na semana passada, teve alta no domingo de Páscoa e hoje foi hospitalizado novamente, vai ter que se submeter a uma nova cirurgia e inclusive a gente pede oração, o pastor Acioli está carecendo de uma intervenção divina por causa de infecção que novamente ele está tendo, né? E nós cremos que Deus vai fazer uma obra grandiosa. Ele foi hospitalizado novamente hoje pela manhã e agora, o que parece, vai ficar por um tempo maior até que consigam controlar a infecção que tem lá na região do abdômen, onde ele fez cirurgia recente. Mas é isso. Com isso, a gente ficou tão envolvido com as coisas que eu acabei não me lembrando. Só no domingo que eu fui ver as comemorações de vocês ali, as festas, a reunião da família. Aí, rapaz do céu, esqueci, mas nem de tudo. Ela recebeu e... Amém. Você agradeceu ao pastor Arcos, né? Ela agradeceu. Mas amém. Saudações a vocês todos, Deus abençoe. Ela está aqui do meu lado. Vamos. Né? Oi? Ela está aqui do meu lado. Tá próxima aí. Maravilha. Deus abençoe, irmã Luciana, em Cristo Jesus.
Paz Amém. do Tá Senhor a agradecendo. todos. Amém. Um abraço, gente. Quarta-feira, 22 horas, tem mais. Amém.